Rapaziada, um aviso importante que sobre o vídeo de hoje é o seguinte: pode ter algumas televisões que pode funcionar, por exemplo, televisão LG. Eu só sei que eu acho eu só sei que televisão LG funciona. Mano, mas eu não tô entendendo nada. Mas se você assistir o vídeo, vocês vão entender. Assiste completo que vocês vão entender. Beleza? E depois volta aqui no Shorts pra você entender assim. Pode testar aí se quiser, tá? Mas lembrando que nem que eu disse do vídeo, só funciona com controle. Então, abraço, tchau e fui.